Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Dormir, onde eu conto várias histórias do Reddit e de vez em quando histórias de outros lugares, envolvendo muito mais mistério, suspense e até mesmo terror. Só lembrando que agora o podcast está disponível em vídeo aqui no YouTube também, e ele também pode ser visto como um podcast no próprio YouTube, e obviamente está disponível no Spotify e em várias outras plataformas. Só avisozinho aqui do início. Mas a gente já pode ir começando o tema direto. Uma coisa iminente em toda a nossa vida é que a gente vai morrer um dia. Isso é certo, não há dúvida sobre isso. E quando isso vem acontecer com algum parente, familiar, amigos, conhecidos, é uma situação muito triste e de muito luto. Mas tem uma coisa que de vez em quando pode ser ainda pior, que é você não saber se a pessoa tá bem ou não, porque ela simplesmente desapareceu. A angústia de você ter alguém que você goste, você não ter confirmação se a pessoa tá muito ruim na situação dela, se a pessoa tá muito bem, é extremamente desesperador. E, de vez em quando, pela quantidade de tempo de crianças que somem, adolescentes, adultos, e nunca mais reaparecem para essas famílias, devem causar para as famílias um sentimento de vazio extremamente grande, maior que talvez do que a própria morte. Você simplesmente não tem o desfecho da história de um ente querido seu. Esse é o tema de hoje, pessoas que simplesmente desapareceram. Foram tiradas do subreddit Ask Reddit em um post do dia 19 de maio de 2024, onde um usuário pergunta: aqueles que conhecem alguém que desapareceram, o que aconteceu? A primeira história que eu escolhi para contar para vocês é a mais parecida com a introdução que eu acabei de falar para vocês. Ela é a do usuário BreakerMW e começa da seguinte maneira: eu tinha um amigo na faculdade a quem vou me referir aqui como Ned. Ele era um cara super divertido, um pouco impossível, mas no geral alguém que te apoiava e queria o melhor para todos os amigos. Depois da faculdade, continuamos nos comunicando semanalmente e ainda nos encontrávamos a cada poucos meses. No entanto, depois que me mudei da região, nosso contato diminuiu por cerca de 2 anos. Quando conversávamos, ele estava muito mais rude e irritado. Passamos a nos falar cada vez menos. Então, de repente, ele quis voltar a conversar e confessou que a vida dele estava desmoronando. Uso de drogas, o que levou ao fim do relacionamento, o que levou à demissão do trabalho. Ele me disse que tinha lutado para ficar limpo e que agora estava, e quis se desculpar pela forma como agiu. Eu o perdoei, desejei-lhe o melhor e perguntei como eu poderia ajudar. Ele disse que só ouvir era o suficiente. Alguns anos depois disso, Ned me ligou para dizer que estava visitando a cidade onde eu morava. Encontrei Ned em um bar e passamos um ótimo tempo colocando a conversa em dia. Essa foi a última vez que vi Ned. O usuário continua falando que alguns meses depois ele mandou uma mensagem para o Ned e não recebeu resposta, uma coisa que não era comum. Depois de mais de um mês ele tentou mandar mensagem de novo e nada. Ele tentou mandar mensagem por redes sociais e também nada. E aí ele foi mandar mensagens pros amigos em comuns que os dois tinham. E ele descobriu que quando ele viu o Ned foi a última vez que ele foi visto, pelo menos entre esses amigos deles. E aí ele termina dizendo, abre aspas, até hoje, quase uma década depois, não faço ideia do que aconteceu com o Ned. Ele nunca mais atualizou as redes sociais desde pouco depois da última vez que o vi. Tentativas de procurá-lo no Google não deram em nada. Nenhum de nossos amigos em comum soube de algo. Parte de mim acredita que ele simplesmente decidiu recomeçar e tem uma boa vida por conta própria. Mas outra teme que ele tenha recaído nas drogas e que isso possa tê-lo matado. Há anos eu aceitei que provavelmente nunca vou saber. Algumas pessoas responderam a esse comentário, a essa história, perguntando se não tinha alguma forma de contatar família do Ned ou algo assim, ou se o usuário tentou isso. Mas o usuário falou que o Ned estava afastado da própria família e ele na verdade nem tinha contato de ninguém. Então é como eu disse no início, essa situação de você simplesmente não saber o que aconteceu com a pessoa, nem pro bem, nem pro mal ou qualquer coisa, simplesmente saber o que pode ter acontecido com um amigo querido seu, deve ser algo muito estranho. E o usuário já aceitou que simplesmente não vai saber a resposta e não foi falta de tentativa. E se já é estranho isso acontecer com um amigo que talvez nem era tão próximo, talvez o usuário e o Ned nem eram tão próximos assim, até porque depois da última vez que ele viu o Ned, ele demorou alguns meses para mandar uma mensagem e mesmo assim ele fica preocupado em saber o que aconteceu com o amigo. Imagina com alguém mais próximo. Imagina isso acontecer com o seu próprio filho, que a gente sabe que acontece por aí. Enfim,
tem coisa que é melhor não ficar pensando muito, só pra não ficar paranoico. A segunda história que eu vou contar pra vocês já não tem esse final não solucionado. Ela é do usuário Whiptidu e ele vai contar uma história que aconteceu com a prima dele. O relato começa da seguinte maneira. Quando minha prima e o marido dela e os filhos foram passar férias em Curaçao há alguns anos, a área é coberta por uma selva densa e ficou bem claro para todos que foram até lá que você precisava, ou era obrigatório, permanecer nas trilhas. Ele decidiu dar uma caminhada no começo da noite, enquanto o resto do pessoal, da minha prima e dos filhos, ficou lá no chalé. O marido dela levou uma garrafa de 1 litro de água e o celular ficava quase sem sinal assim que você entrava no mato. Ele levou um pouco de chiclete e mesmo assim, ele decidiu sair da trilha, provavelmente por curiosidade. E aí foi nesse momento que esse cara desapareceu. O usuário continua a história. As equipes de busca e resgate estavam ativas fazendo varreduras junto com voluntários por uma área grande. E ele foi encontrado 5 dias depois de desaparecer, a cerca de 2 quilômetros do ponto onde saiu da trilha. Ele morreu de um ataque cardíaco induzido pelo calor, mas provavelmente já estava completamente inconsciente antes disso por causa da desidratação. Isso serve de alerta. Quando te dizem para não sair da trilha porque as pessoas tendem a se perder facilmente em selva fechada, não saia da trilha. Isso pode, de fato, te matar. Tá aí uma história muito triste, causada por irresponsabilidade, muita confiança em si mesmo e desrespeitando uma regra pra não sair da trilha, principalmente se você não conhece a selva. Se você é simplesmente um turista na floresta e algo te diz pra não fazer aquilo, você não faz. Esse cara foi numa viagem com a família, com os próprios filhos, e ao invés de ser um momento feliz pra toda a família, deve ter sido os piores 5 dias na vida dessa mulher, da prima do usuário e dos filhos deles. O que era pra ser um momento feliz se tornou um desastre na vida dessa família. Extremamente triste. A terceira história que eu escolhi hoje envolve uma pessoa desaparecida, mas o usuário que vai contar essa história, ele encontrou essa pessoa que estava desaparecida. Essa história é do usuário chamado Carlindra e começa da seguinte maneira. Eu tenho o lado oposto dessa história. Eu encontrei uma pessoa desaparecida. Tudo isso aconteceu em Minnesota, nos Estados Unidos. Em dezembro de 2022, eu estava prestes a sair para o trabalho às 4 da manhã. Tava entrando no elevador para ir até a garagem subterrânea. Havia uma mulher parada em frente à entrada principal do meu prédio. Ela estava enrolada em um cobertor e usava meias, mas não tinha sapatos. A porta da entrada principal estava aberta, então achei que ela fosse uma moradora. Ela disse, com licença, então saí do elevador e ela disse, eu preciso ir ao hospital, você pode ligar para o número de emergência? O usuário aqui, ou a usuária, não sei, fala que essa mulher estava muito fora de si na hora e parecia que tinha chorado bastante. Assim como essa mulher fez o pedido para a usuária ligou para o número de emergência, o número de emergência pediu o nome e a idade da mulher e ela repassou pelo número. A emergência perguntou se a mulher estava sentindo alguma coisa e a mulher respondeu que ela estava sentindo muita dor de cabeça. E então falaram que a ajuda estava a caminho. Abre aspas. Eu disse a ela que alguém estava vindo e também comentei que era estranho terem desligado, porque normalmente eles ficam na linha. Ela parecia muito confusa, como se tivesse dificuldade para processar o que estava acontecendo. Eu disse que iria mandar mensagem para o meu trabalho avisando que me atrasaria e ela ficou olhando por cima do meu ombro para ver o que eu estava digitando. Então ela perguntou se podia usar meu telefone para ligar para o número de emergência ela mesma. E eu quis que ela se sentisse confortável, então disquei e entreguei o telefone a ela. Eu não sabia se ela tinha sofrido algum tipo de agressão sexual ou algo assim, então perguntei se ela queria privacidade durante a ligação, e ela disse que sim. Ela voltou pra fora e tava falando ao telefone, e acho que ouvi ela dizer algo sobre estar gritando e berrando. Por fim, chegaram um policial e uma ambulância. E aí a usuária disse que quando esse policial chegou, a mulher ficou assustada com esse policial, parecia estar processando as coisas muito lentamente. O policial perguntou o que estava acontecendo e a mulher disse que estava com muita dor de cabeça. O policial perguntou por que a cabeça dela doía e ela respondeu que era por causa de drogas. E aí o policial pede para a moça devolver o celular para as mãos da usuária que estava contando essa história e logo depois disso a nossa usuária disse que foi embora, já que tanto o policial quanto 2 enfermeiras que chegaram na ambulância estavam lá para fazer o socorro. Abre aspas. Saí e fui trabalhar. E cheguei em casa por volta das 1 da tarde. Resolvi pesquisar o nome dela no Google e então encontrei a notícia dizendo que ela estava desaparecida. Liguei para o número do departamento de polícia que constava na matéria e a conversa com o atendente foi mais ou menos assim. Atendente, abre aspas, departamento de polícia da cidade, fecha aspas. E aí eu respondo, olá, acho que posso ter informações sobre o paradeiro de uma pessoa desaparecida. E aí a atendente diz,
ok, ela tá bem na sua frente agora? E eu digo, não, mas... Aí a atendente me corta e fala, se você não a vê neste exato momento, então não há nada que possamos fazer. E aí eu falo, mas eu a vi hoje de manhã. Aí a atendente diz, ok, mas não vamos mandar um policial aí se você não sabe onde ela tá agora. A atendente não me perguntou nada, não perguntou quem eu achava que tinha visto, por que eu achava que era essa pessoa, quando e onde eu a tinha visto. Nada. Ela simplesmente desligou. Eu nunca tinha ligado sobre uma pessoa desaparecida antes, então não sabia se isso era normal ou não, mas aquilo não apareceu certo de forma alguma. 2 dias depois, entrei em contato com um grupo no Facebook chamado Mulheres Indígenas Desaparecidas e Assassinadas dos Estados Unidos e eles me deram conselhos e até um roteiro do que dizer ao ligar novamente para o departamento de polícia. Dessa vez, a pessoa que me atendeu transferiu imediatamente para o departamento de pessoas desaparecidas. No entanto, ninguém atendeu, então deixei uma mensagem explicando o que tinha acontecido. Isso foi numa sexta-feira. E aí a usuária disse que no fim da tarde da segunda-feira, o departamento ligou para ela de volta e eles avisaram que só tinha um detetive nesse departamento e ele tava de folga naquele fim de semana. Abre aspas. Levou um total de 5 dias até que eu finalmente conseguisse falar com alguém sobre essa pessoa desaparecida, sobre a qual eu tinha informações. Finalmente consegui repassar as informações que eu tinha e eles puderam verificar a situação. E acabou que ela tava morando no meu prédio. Fico muito feliz, eu acho, que a pessoa desaparecida, se ela estava marcada como desaparecida, então tinha alguém procurando, algum familiar, algum amigo. Mas só acho que nessa história a usuária faltou comentar se ela sabia, se ela foi atrás de procurar, se tinha dado certo, se a pessoa que estava procurando essa mulher realmente encontrou ela. Mas não dá pra deixar de mencionar o quão ridículo foi esse atendimento do serviço de emergência lá de Minnesota, nos Estados Unidos. Como assim você liga falando que encontrou uma pessoa desaparecida e a atendente dá o maior foda-se do universo pro que a pessoa tava falando? Que bagulho ridículo. E aparentemente é algo corriqueiro, porque até no grupo lá do Facebook, a usuária aqui do Reddit entrou pra ter mais informações sobre como falar de pessoas desaparecidas. Tem um roteiro pra você seguir muito específico pra você aí sim ser levado a um departamento que eles não atenderam, porque só tinha um detetive no departamento e ele não tava trabalhando no final de semana. Nessa situação dessa mulher desaparecida, ela tava numa casa, tinha o próprio apartamento ali, tava morando no apartamento, não sei se sozinho ou não, e talvez até tivesse ali por livre e espontânea vontade, mesmo que com a mente afetada pelas drogas. Agora imagina se é uma situação muito pior, algo que realmente precisasse da urgência de algum serviço de emergência e ir atrás dessa pessoa desaparecida que foi encontrada e o serviço de emergência simplesmente não liga pro que a pessoa tá falando. Que bagulho ridículo, completamente ridículo. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, do podcast, se estiverem só escutando, e espero que tenham uma boa noite de sono. Até a próxima, tchau.